Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre exponencial. Para quem não sabe, eu sou um dos professores da Singularity University e lá a gente fala muito sobre exponencial, né? Sobre tecnologias exponenciais, tecnologias que vão ter um impacto muito grande em mudança cultural, mudança de comportamento das pessoas e principalmente no ambiente de negócio. E é muito difícil para as pessoas entenderem ou aceitarem a curva exponencial. E nós estamos vivendo agora um período, né, que é a história do coronavírus, onde as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. E esse vírus, por infectar as pessoas com muita facilidade, ele também tem uma curva exponencial. E por ser muito difícil para as pessoas entenderem isso, eu trouxe aqui um pouco do que eu explico em algumas palestras ou algumas aulas, para talvez facilitar o entendimento das pessoas de como isso acontece, tá? Tem uma metáfora que é muito usada para as pessoas para explicar, que é o seguinte: imagina que você vai dar 32 passos, cada passo tem 1 metro. Então se você der 32 passos linearmente, ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1, você vai andar, obviamente, no final 32 metros. Agora, se os passos que você desse fossem exponenciais, ou seja, o primeiro passo eu vou dar 1 metro, segundo passo eu vou andar 2 metros, terceiro passo eu vou andar 4 e depois 8 e depois de 16. Você tem ideia de quantos metros você andaria se você estivesse fazendo 32 passos exponenciais? Você acha que em vez de 32 metros de passos lineares, seria o equivalente a andar quanto? Uma cidade? Não, talvez um estado? Ou um país? Não. Se você andasse 32 passos de maneira exponencial, você andar equivalente a 5 voltas no planeta Terra. E isso mostra pra gente o quão difícil é para uma pessoa entender o exponencial, né? Porque a curva ela é muito acelerada. Tem uma outra questão que dificulta muito o entendimento da gente, né, ou a aceitação dessa curva exponencial. É que quando a gente olha a curva exponencial num gráfico, né, óbvio que ela tem essa curva acentuada para cima, né, mas olha só, esse gráfico que eu estou mostrando, ele tem uma escala de só 500. Se eu colocasse esse mesmo gráfico, esses mesmos números, numa escala, por exemplo, da população brasileira de 200 milhões, olha como a curva é reta. Porque 1, 2, 4, 8, 16 são números muito, muito ridículos para a população brasileira. Perto de 200 milhões de pessoas isso não é nada. O problema é que essa curva é exponencial. Se a gente não encontra uma cura para isso, em muito pouco tempo, lembra da história dos 32 passos? Em muito pouco tempo, essa quantidade de pessoas vai ser absurda. Então, para ter um exemplo, em 31, 32, 33 passos, o número de pessoas já é absurdo. Antes de chegar nos 40 passos, a gente está falando de bilhões de pessoas. Óbvio que no caso do vírus, você tem soluções como vacinas que vão ser inventadas, você também tem a questão de que a hora que uma grande parte da população está infectada, o vírus não consegue se espalhar mais. Mas o grande problema é que a hora que ele atinge uma quantidade muito grande de pessoas num curto espaço de tempo, isso traz uma série de outros problemas que todo mundo já está falando aí, não preciso me repetir. Mas eu só queria mostrar para vocês que a questão de entendimento do que é o exponencial, seja para a gente analisar novas tecnologias, seja para analisar um vírus, não é tão facilmente entendido pela maioria das pessoas. Mas é importante que a gente entenda que linear é diferente de exponencial. E exponencial é uma coisa que vai ter um impacto muito grande num curto espaço de tempo. É isso, gente. Valeu. Gostou? Recomenda, manda para os amigos. Talvez isso ajude muita gente a entender um pouquinho melhor a situação que a gente está passando hoje e até se preparar para o futuro, porque a gente está falando também de tecnologias que estão vindo aí, que vão ter um impacto muito grande, né, não só na mudança de comportamento, mas também no ambiente de negócio, geração de empregos, geração de PIB, enfim. Se vocês acompanham meus vídeos, vocês já sabem do que eu estou falando. Valeu!